O governador eleito, Carlos Moisés da Silva, aqui de Santa Catarina, ainda não concluiu o processo de nomeação do primeiro escalão do governo. E alguns dos nomes já anunciados aí geram uma certa polêmica. 3 enfrentam problemas na justiça. Douglas Borba é o futuro secretário da Casa Civil, que na nova estrutura também abrange as Secretarias Executiva de Articulação Nacional, de Comunicação e a Casa Militar. O vereador de Biguaçu é investigado em uma denúncia de contrato de funcionários fantasmas. Ele nega. De todas as provas juntadas no processo, no âmbito documental, como também as testemunhais, todas foram amplamente favoráveis, mostrando que não passou de um mal entendido, essa é a verdade. Então eu estou muito tranquilo porque o conjunto probatório é grande de fato. O que me incomoda simplesmente é o tempo de espera para o julgamento desse processo. Sem sombra de dúvidas, vai ser sanado pela Justiça. Além do parlamentar, dos 8 nomes anunciados para o primeiro escalão do futuro governo, outros 2 indicados também possuem processos por improbidade administrativa na função de gestor público. Contra Leandro Lima, que permanece à frente da pasta da administração prisional, há um processo de tortura de 68 presos em São Pedro de Alcântara. O caso foi em 2012. O futuro secretário era diretor do Departamento de Administração Prisional. Segundo o Ministério Público, ele teria sido conivente ao se omitir de afastar os envolvidos no caso. Na época, 14 agentes prisionais foram incluídos na lista dos que teriam participado de atos de tortura contra detentos. Tudo teria sido gravado por um celular de um preso e, a partir das imagens, a investigação teve início. Em nota, Leandro fala do importante trabalho do Ministério Público e da Justiça em ações de fiscalização e diz que todas as informações estão sendo repassadas às instituições para comprovar sua inocência. Já Paulo Eli, o indicado para continuar na Secretaria da Fazenda, responde a um processo referente à distribuição de lucros da Casan em 2009. Na época, ele era secretário de Administração do Estado. Segundo a denúncia, a companhia distribuiu de forma ilegal mais de 5 milhões de reais a administradores e empregados. Em nota, Paulo Eli diz que seguiu os pareceres dos auditores e do Conselho Fiscal sobre as contas da Casan e que, na época, participou somente de uma reunião e não tem qualquer ligação com a distribuição de lucros da empresa. E o governador eleito, Carlos Moisés da Silva, deu uma entrevista exclusiva para o comentarista de política do Grupo RIC, Altair Maganin, que já está aqui no estúdio para comentar um pouco mais a respeito de como foi essa conversa, esse bate-papo. Bom dia, Altair. Bom dia, Rogério. O primeiro assunto tratado em relação, nessa conversa que você teve com ele, inclusive, está relacionado a essa polêmica envolvendo essas 3 indicações para a secretaria do ano que vem, não é isso? Exatamente. Bom dia a você que acordou cedo e nos prestigia com a sua audiência. Em relação a esse assunto que nós vimos na reportagem, o governador eleito Carlos Moisés da Silva afirmou que ser réu não significa absolutamente nada. Essa é a frase dele. E ele disse, afirmando que não gostaria de comentar muito sobre esse assunto, porque é uma questão que se refere à justiça, e esses 3 nomes aí citados na reportagem, eles devem explicações à justiça. Ele disse que fez as devidas ponderações e acredita que eles vão prestar os seus esclarecimentos, como fizeram inclusive aí na matéria que a gente acabou de ver. Mas esse foi um dos temas da entrevista que nós fizemos ontem com o governador eleito. Ele que esteve na Assembleia Legislativa para uma reunião que durou mais ou menos 1 hora com o presidente do Legislativo, o deputado estadual Silvio Drevik. Conversaram sobre reforma administrativa, sobre o andamento dos trabalhos na casa, uma visita institucional, até porque o Moisés está entrando e o Silvio está deixando não só a presidência, como o mandato como deputado estadual acabou não sendo reeleito. Dessa conversa, o governador Moisés adiantou ainda alguns tópicos do que vai ser reunião hoje com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Hoje à tarde, Moisés estará em Brasília com o presidente Jair Bolsonaro e além daqueles temas que são comuns a todos os governadores, como o novo pacto federativo, uma renegociação da dívida dos estados, lembrando que nós já tivemos recentemente, sob o governador Raimundo Colombo, inclusive, uma coordenação desse movimento nacional, uma renegociação das dívidas e agora os governadores querem um novo fôlego em relação às contas, principalmente alguns estados que estão um pouco pior das pernas aí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul,
Minas Gerais, mas Santa Catarina não é diferente e vai tentar um fôlego a mais para essa negociação. O Moisés adiantou também que vai pedir espaço político para Santa Catarina dentro do governo federal, ou seja, que fazer alguma indicação, até mesmo ver como é que vai ficar a situação dos cargos da União aqui em Santa Catarina. Vai conversar também sobre política durante essa reunião que está marcada hoje para o Centro Cultural Banco do Brasil, que é onde está acontecendo a transição do governo federal. Ainda outros assuntos comentados nesta entrevista pelo governador eleito Carlos Moisés, sobre a reforma administrativa. É uma reforma interessante, é uma reforma ampla, é algo que Santa Catarina não vê há 16 anos, quando o Luiz Henrique lá atrás fez essa reforma no modelo que a gente conhece Santa Catarina hoje. Então o Moisés afirmou que, né, no entendimento dele, não deve ter maiores dificuldades com a Assembleia Legislativa, afinal de contas apresenta bons projetos de enxugamento da máquina pública, redução de custos e, pelo que ele vem conversando com os deputados, não deve enfrentar obstáculos. Aliás, Moisés está se abrindo mais para conversas. Além dessa entrevista que concedeu ontem, ele passa a fazer esses gestos de conversa, de articulação com deputados. Enfim, depois de se inteirar um pouco mais do Estado, Rogério, ele passa agora a já projetar o governo que assume no dia 1º de janeiro. Está chegando, né? Vamos aguardar esse novo capítulo e agora esse apoio sendo pedido aí para Jair Bolsonaro, com certeza deve acontecer em função até mesmo da expressividade de votação que o Jair Bolsonaro teve aqui no estado de Santa Catarina, né? No primeiro escalão não pintou ministro catarinense. O Bolsonaro já fechou a indicação dos seus ministros e não surgiu nenhum catarinense. Mas esse é só um início de mandato ainda, né? Exatamente. Além de, claro, o preenchimento dos cargos aqui em Santa Catarina, os cargos da União, né? Tá certo, Altair. Obrigado pela participação mais uma vez aqui no SC no Ar. Obrigado. Bom dia.